estamos com mais um episódio no Topo Podcast, o seu podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daqueles convidados tão especiais que você que sugere, você que nos dá a dica, você que pede, nós vamos atrás. Já contemplamos vários segmentos, né, desde que começamos o projeto no mês de janeiro deste ano, e assim nós estamos, né, sempre migrando, trocando o segmento, percebendo outras nuances, formas de gestão diferentes, sempre para poder lhe trazer a melhor informação. Portanto, esteja conosco, você estará com certeza no topo. E nós temos hoje é um episódio para lá de especial, daqui a pouquinho nós vamos anunciar aí com toda a precisão, mas diferente do que nós tivemos até agora. Com certeza hoje vai ser uma conversa esclarecedora de uma área que todos nós precisamos e que vem para auxiliar principalmente a todos os empreendedores. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vamos abrir agradecendo sempre Melhores Imóveis, nosso patrocinador master, Melhores Imóveis, sempre com toda a competência, a equipe que está lá para bem lhe atender. Melhores Imóveis não tem uma carteira restrita de imóveis, ele vai atrás do melhor imóvel para você. Você tem a sua pretensão, quer abrir o seu comércio, quer abrir o seu estabelecimento, quer trocar de moradia, Melhores Imóveis é essa opção. Você passa, né, o que você precisa e eles vão atrás da melhor proposta para deixar você aí com o melhor negócio e com certeza satisfeito acima de tudo. Então, Melhores Imóveis é a dica para você. Entre em contato aí pelo Instagram, @melhoresimóveisbnu, tá certo? Olá, Sheila, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Nos acompanhe lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, você nos encontra por No Topo Podcast e acompanhe as entrevistas em vídeo ou em áudio através dos canais no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, como no Topo Podcast também. Estamos muito felizes hoje, né, Mazinha? A gente tem o prazer de anunciar mais um patrocinador que entra aí junto conosco no Topo. Então, quero anunciar que a partir de hoje a gente está contando aí com o patrocínio da empresa Etiquetas Dalla. Vou mandar um abraço especial lá para o seu Jaime, que foi muito receptivo em receber a proposta, em estudar, analisar e nos retornar aí essa semana. Então, seu Jaime, muito obrigado. Se você procura etiquetas adesivas, etiquetas de composição, equipamentos, serviços técnicos, entre em contato lá com o seu Jaime e a empresa Etiquetas Dallas certamente fará o contato com você e resolverá o seu problema. Entre em contato com o seu Jaime através do site www.etiquetasdala.com.br ou através do telefone DDD 47 aqui na região, 3327-2424. Entre em contato com Etiquetas Dalla. Beleza, então, vamos à nossa convidada muito especial. Quero já agradecer antecipadamente, muito solícita, uma agenda muito corrida, mas ela reservou um espaço para vir conversar conosco, com muita honra. Temos o prazer de receber Ionita Lunelli, gerente regional para o Vale, aqui toda a nossa região do Sebrae. O Sebrae é esse órgão tão importante, presente aqui através da Ionita. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui e bater um papo com vocês. Nós que agradecemos, Ionita, e quando eu falei para vocês que nós teríamos então uma convidada muito especial, hoje um pouquinho diferente, ao invés de nós explorarmos o ramo de atividade comercial da Ionita, ela veio para nos assessorar com todo o seu conhecimento, a sua experiência, vasta experiência, no sentido de tirar dúvidas dos empreendedores, questões do dia a dia. Eu queria começar, Ionita, exatamente pela questão do Sebrae em si. Muita gente tem dúvidas. O Sebrae é um órgão do governo, o Sebrae não é um órgão do governo, porque a marca é muito conhecida. Falar em Sebrae, todo mundo com certeza consegue fazer uma alusão à prática que ele faz no dia a dia. Mas vamos lá, como é que funciona, né, essa parte institucional, Ionita, por favor? Então, o Sebrae é um serviço de apoio à micro e pequena empresa, o próprio nome já diz, né? Nós apoiamos na área de gestão o microempreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa. Nós recebemos uma contribuição que vem do Sebrae Nacional e essa contribuição ela é advinda das médias e grandes empresas. Então, as médias e grandes contribuem para o Sebrae prestar serviço para as micro e pequenas empresas. Então, esse recurso ele é um recurso que vem do Sebrae Nacional e ele é 3% do INSS, né, que é descontado na folha das médias e grandes. Então, é meio confuso porque é um dinheiro privado, mas também, ao mesmo tempo, ele se torna público no sentido de, no momento que a gente distribui isso para a comunidade, né? Perfeito. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de aplicar esse dinheiro, esse recurso, né, diretamente no apoio à micro e pequena empresa. É muito similar, claro, guardadas as áreas distintas, mas ao Sistema S, ao Senai, ao Senac, ao Sesc, né? Que acabam recebendo um retorno também através dos impostos,
mas não são entidades governamentais, né? Elas têm a sua autonomia de atuação dentro dos seus segmentos e o Sebrae, nesse caso, então, focado principalmente nos microempreendedores. É isso, né, Ionita? Na verdade, assim, é isso que tu falaste. A gente faz parte do Sistema S. Esse recurso ele vem para os estados de acordo com os projetos que os estados têm e, a partir disso, a gente tem ações, né, de auxílio para administrar, para gerir, inclusive em programas que a gente trabalha no setor público também com as prefeituras, e esses programas eles são aplicados na comunidade, né? Então, no caso, nas regiões, nos nossos territórios, onde o Sebrae está, que são, atualmente nós temos 8 gerências regionais que têm os seus próprios territórios de acordo com os municípios, né? Aqui em Santa Catarina, então. Isso, são 8 gerências regionais em Santa Catarina. E nós temos, por exemplo, falando aqui do território do Vale, né? Nós temos 40 municípios que correspondem ao território do Vale. O Vale ele é compreendido entre o Alto Vale e o Médio Vale. Então, são 40 municípios. Considerando o território, sairíamos de Gaspar, né? E iríamos, no caso do Vale, até Santa Terezinha. Quase lá no Paraná, né? É uma distância considerável. E com sede física em que municípios dentro da tua regional? A sede, porque assim, é uma regional, no caso, que é a gerência regional, que fica em Blumenau. Perfeito. Né? E na gerência regional temos 2 agências de atendimento. Uma agência de atendimento em Blumenau, que é aqui na 15 de novembro, e uma agência de atendimento em Rio do Sul, que é no Centro de Inovação Norberto Fran. Essas 2 agências, elas atendem o território e também, além de atender o território, elas atendem o cliente no local da agência, né? E a gerência regional ela atende o território no total, que são os 40 municípios, então com outros programas, não só voltados para o atendimento ao público, mas programas que a gente tem em parceria com as prefeituras. E nós temos também as salas do empreendedor, que é uma parceria com as prefeituras e com o Sebrae, que faz parte de um programa do Cidade Empreendedora, e nas salas do empreendedor, a gente, nessa parceria com as prefeituras locais, no caso, dos municípios que aderiram ao programa, nós temos as salas onde a gente também tem um atendimento do Sebrae, que é feito ou por uma pessoa da prefeitura, mas também temos pessoas que são consultores que ficam nas salas para prestar consultoria nas áreas de gestão. Perfeito. A tua gerência ela fica anexa à central de atendimento aqui em Blumenau? Isso, a gerência regional aqui em Blumenau, ela está junto à agência de atendimento. Então, nós temos nós ficamos sempre na frente da Relojaria Universal, né? É só atravessar a rua, eu sempre falo, porque é mais fácil de localizar. Na faixa de pedestre, a gente está na frente da faixa de pedestre. Na frente ali do atendimento é a agência de atendimento, que é uma equipe que atende as pessoas e trabalha o projeto de atendimento, que é o varejo. O que é o varejo? Onde a gente disponibiliza produtos e serviços para gerir os negócios para os empreendedores, né? E atrás, que daí tem uma estrutura atrás, é a gerência regional, onde a gente tem mais uma equipe, que é uma equipe que trabalha com os projetos, que daí são projetos mais setoriais, e outros projetos que são da alçada da gerência regional. Perfeito. Ionita, acho que essa é uma outra questão também muito importante, essa parte do atendimento, né? Bom, a pessoa é uma microempreendedora, ela já tem a sua pequena empresa, ou ela está querendo montar a sua empresa. Há algum custo inicial nesse sentido? Isso é uma outra questão que sempre fica muito recorrente, né? Bom, eu vou ao Sebrae, mas o que vai poder me auxiliar nesse primeiro momento, né? Como é que é essa primeira abordagem com esse microempreendedor, muitas vezes com falta de instrução, com desconhecimento do seu plano de negócios propriamente dito? Como é que acontece essa situação? Eu já tenho que pagar alguma coisa? Porque hoje as pessoas ficam muito temerosas, né? Evidentemente, existem muitos cursos, muita coisa, principalmente na parte online, só que tudo onerando, geralmente, o cidadão que está começando, que já tem tantas limitações. Mas o Sebrae é uma entidade que realmente vem apoiando há muitos anos e abrindo oportunidades. Mas mesmo o Sebrae, né, não vai ter um custo inicialmente? Como é que funciona essa parte para a pessoa poder ir até vocês? O nosso atendimento ele se dá por vários canais, né? Nós temos, então, as agências de atendimento, como eu falei, as salas do empreendedor. O Sebrae não faz o registro do microempreendedor individual, isso é feito pelas salas do empreendedor. Aqui, por exemplo, em Blumenau, é lá no Parque Europeu. Europeu, né? Ou seja, a parte de registro da empresa, a parte burocrática, digamos assim, legal. Isso, né? Essa parte burocrática a gente não faz. O que o Sebrae faz é a orientação para esse empreendedor com informações, se ele quer abrir um negócio. Então,
desde a parte de orientação sobre como ele vai fazer esse registro, mas ele não faz ali na agência, ele vai até a sala. Passo a passo. E aí o que acontece? Se ele é um empreendedor que ele ainda não sabe o que ele vai fazer, a gente pode orientar em relação à busca de ideias, de oportunidades de negócio. E também, para aquele que já tem um negócio, a gente trabalha a questão das consultorias em gestão. Tu perguntasse se tem custo. Esse atendimento inicial não tem custo. As consultorias, para quem quer montar plano de negócio, também são gratuitas. Nós temos um agendamento que é pelo 0800 570 0800. Você agenda um horário para ser atendido e você vem até o Sebrae e você pode ser atendido por um consultor. Vamos até reafirmar só, então, Isso. 0800... 0800 570 0800. 570 0800. É o passo para fazer o agendamento, para poder ter um atendimento gratuito de consultoria pelo Sebrae. Isso. Aí você liga para o telefone, faz o seu agendamento, vem até o Sebrae. Pode ser não só para consultoria. Se quer tirar uma dúvida, pode agendar e tirar a dúvida com os nossos técnicos, né? Mas se quiser fazer uma consultoria também, pode ser agendado por esse telefone. O que acontece? Normalmente a pessoa vem, pega a informação e depois ela é encaminhada para uma consultoria de acordo com a necessidade dela. Eu quero montar um negócio, então vai para uma consultoria de plano de negócio ou de Canvas, né? Que é o mapa, né? de negócio, né? O visual, né? Que é o Canvas, ele vem antes do plano. Ou então a pessoa quer resolver, já tem o seu negócio, como tu falasse, e tem um problema não, né? Mas quer melhorar a questão da gestão no marketing, ou mesmo, quero saber se o meu preço de venda do meu produto está correto, então a gente encaminhou para uma consultoria financeira, ou para uma consultoria de marketing, ou para uma consultoria de gestão de recursos humanos. Tudo dentro do próprio Sebrae. Tudo dentro do próprio Sebrae, de forma gratuita, tá? E ela pode ser presencial e pode ser online. O que acontece é que existe um limite dessa consultoria gratuita. Então, depois disso, sim, aí tem um valor de investimento. Mas a gente tem muitos produtos e serviços que são subsidiados em função daquele recurso que a gente estava falando lá no início. Então, tem outros produtos que, por exemplo, para o empreendedor, para o micro, não para o micro, para a pequena empresa e para a microempresa, nós temos produtos que, apesar de serem cobrados algum valor, eles também são subsidiados. Então, às vezes, a maior parte do que é feito na contratação, o Sebrae arca com essa despesa e o empresário paga menos. Se me permite, eu vou aqui reforçar. Olha só que questão importante que a Anitta está levantando, né? Ou seja, o Sebrae é um órgão respeitado, um órgão sério, com todo o know-how de tantos anos de atuação. Ela está abrindo aqui a questão exatamente da gratuidade, ou seja, né, o telefone, o 0800 570 0800, onde você faz o agendamento e vai lá, faz uma conversa inicial. Você que quer ser um empreendedor, você que está pensando em empreender, você que já tem o seu pequeno negócio, mas está um pouco em dúvida com algumas questões, quer dizer, procurar a porta certa, bater na porta certa e exatamente ter a consultoria com pessoas especializadas, pessoas que realmente estão ali com todo o gabarito, conhecimento, para poder dar a melhor solução para você. Então, acho que isso é muito importante, dá uma certa tranquilidade, Anitta, porque, como eu falei, soluções existem das mais mirabolantes, as mais sérias possíveis, principalmente hoje quando a gente procura pela internet. Mas geralmente são taxadas, as pessoas já têm uma dificuldade grande do próprio investimento inicial do seu negócio e acabam muitas vezes comprando gato por lebre. E aí você não avança e acaba até quebrando, né? Eu quero até abordar um pouco mais contigo essa questão da dificuldade de fazer o negócio passar essa fase inicial daqui a pouco. Mas só pegando esse gancho, ou seja, quanto mais auxílio, apoio gratuito, a gente está, evidentemente, gerando um país com maior número de empreendedores, que vai gerar empregos, que vai gerar renda, que vai gerar subsistência, que vai gerar uma série de fatores positivos. E acho que essa é a grande missão do Sebrae, né, Anitta? Nosso propósito é impulsionar o empreendedor ao sucesso, né? E a gente tem uma missão muito interessante e profunda, que é diminuir as desigualdades sociais por meio do empreendedorismo. Então, todo o nosso foco, né, de todas as ações que a gente faz estão baseadas nisso, né, de a gente auxiliar o empreendedor para que ele tenha uma melhor gestão do seu negócio, que ele possa gerar a economia local, que ele possa fazer o negócio dele funcionar de uma maneira correta e que ele tenha os benefícios do investimento que ele está fazendo, né, de tempo e de recursos também.
Eu queria voltar nas questões gratuitas, Eliomar, porque, por exemplo, para a microempresa, nós temos um programa, ele não é 100% gratuito, mas ele é 70% gratuito, que chama Sebrae Tech. Esse programa ele é um programa que a gente tem recursos locais, então cada gerência regional tem um recurso local, e esse recurso ele é destinado para atender os empreendedores que querem, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho a fachada da minha loja, né, que é um setor que a gente tem bastante empresas aqui na nossa região na área do comércio, e eu quero melhorar o layout. Ele pode fazer uma demanda para o Sebrae, até R$30 mil, o Sebrae subsidia 70% desse valor e o empresário paga 30%. Então, ele não, às vezes, ele vai contratar esse serviço no mercado diretamente, ele vai arcar com os custos totais desse valor. E nesse caso do Sebrae Tech, eu dei um exemplo. A gente tem muitas fichas técnicas para várias situações que a gente pode resolver e auxiliar. Né? Então, às vezes, as pessoas desconhecem essa informação e acabam gastando um dinheiro desnecessário que poderiam estar investindo em outras ações da empresa. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Um belíssimo exemplo, inclusive. Às vezes, até laudos que precisam ser feitos, né? A BVTEX, que é da área de confecções, a gente consegue auxiliar com esse 70% e o empresário paga 30%. Isso é para micro e para pequena empresa. E a gente tem um recurso destinado tanto aqui para Blumenau como para Rio do Sul. Então, cada uma das agências tem um recurso para atender durante o ano esse produto. E, Unita, e essas modalidades, é a possibilidade de consultar no site de vocês? Enfim, como é que a pessoa pode se manter atualizada sobre essas questões? No caso do Sebrae Tech, a gente não tem site porque ele é muito pontual para resolver um problema ou criar um outro tipo de demanda. Então, no caso do Sebrae Tech, o ideal é fazer um contato conosco, até por esse telefone. Em Blumenau, nós temos a Fernanda, que trabalha com o programa. E em Rio do Sul, nós temos a Ana, fazer um contato com a agência, expor a sua demanda e a gente vai verificar qual a ficha técnica que está adequada para aquela demanda. E, a partir disso, a gente começa a fazer um encaminhamento. Só que nós temos um limite para o uso do recurso, que é até 30 de agosto. Porque aí, a gente usando o recurso até 30 de agosto, o ano que vem a gente consegue ter mais recurso para trazer de novo para a região. Então, agora a gente está em junho, tem aí um tempinho ainda, mas se não dá agora, se tiver interesse de fazer, já programar para 23. Aí. Silvio, percebe a importância dessa conversa? Você está calculando o que ela está falando? Quer dizer, olha a importância para quem está principalmente ali começando, muitos que estão ali com dificuldades, mesmo já tendo alguns anos de estrada, sendo microempreendedor, enfim, olha que apoio o Sebrae dá. Ela está sendo uma única modalidade. Né? Isso é evidente, você vai buscar no mercado esse papel, esse exemplo que você está colocando aqui do layout, você vai pagar 100%, não há qualquer mercado, enfim, nada mais natural. O Sebrae dando esse suporte, subsidiando 70% desse valor. Quer dizer, o que é se manter bem informado, Silvio? Buscar exatamente a porta correta. E evidente que a Unita não vai ter condições de falar todas as modalidades, mas vai surgindo muita coisa, isso é recorrente, mas mantendo em sintonia com o órgão, como as coisas vão podendo avançar, Silvio. Exato. E um país em que não investe em educação financeira na escola, a importância de uma empresa como o Sebrae, né, de uma instituição como o Sebrae, de trazer essas informações gratuitas, esses subsídios, vamos lá, 70%. Tu vai entrar lá com recurso, tu vai ter 70% subsidiado. Então, especialmente nesse momento que a gente está nessa discussão sobre a educação financeira, estar ou não na escola, mas historicamente nunca esteve, a importância que é um órgão desse, né? Muito bacana poder mostrar para o nosso público que tem um local para vocês se informar. Não comece um negócio sem uma informação, sem uma orientação financeira, uma orientação estratégica de negócio mesmo. Né? É incrível essa nossa conversa. E essa seria a próxima pergunta, Anitta, em cima dessa questão. Essa procura, no geral, em relação ao Sebrae, ela acontece, o agendamento ele é longínquo porque vocês têm muitos atendimentos, ou o pessoal ainda meio reticente, você vai percebendo que há sazonalidades nessa questão da procura ao órgão. Como é que funciona no dia a dia? Nós temos bastante procura e nós também temos a intenção de levar os nossos produtos e serviços e o nosso propósito a todos os territórios. Né? Então, nós temos pessoas que agendam conosco, a gente tem feito muitos atendimentos. Esse ano a gente tem uma previsão de atender 185 mil empreendedores no estado. Né? Aqui na minha região é em torno de 24.800 empresas.
Nós é temos muita coisa, né, é Anitta? muita coisa, Nossa é muita Senhora. coisa. Só que esse 24.800 empresas, que é a previsão, ela está distribuída entre empreendedor individual, microempresa, que fatura até 360 mil, e a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Então, esse número ele é considerado as três categorias, né? O empreendedor ele vem até nós. Como eu te falei, a gente tem um apoio muito grande das salas do empreendedor, porque o empreendedor individual, muitas ações, muitos procedimentos são feitos na sala, então a gente faz a parte de orientação e a gente atende muita empresa mesmo. Então, e a ideia é sempre atender cada vez mais, né? Porque justamente isso que eu te falei no começo, o recurso ele está disponível e tu falou a questão da pessoa ter informação e saber, poxa, isso aqui eu posso me beneficiar, eu sou um empreendedor, eu sou uma microempresa, eu posso me beneficiar, mas tem que ter essa informação. Então, também a gente tem um compromisso, né, de comunicar isso para o ambiente de negócios. E o que eu vejo assim, é que, às vezes, as pessoas, como ele comentou, às vezes as pessoas montam um negócio e elas não buscam informação, porque necessariamente não precisa fazer um plano de negócio, né? Eu falei do Canvas ali, Sim. que é a gente chama o quadro de negócio, onde você olha todos os aspectos, né? Fornecedores, clientes, o que eu vou precisar de estrutura, enfim. Só o Canvas já te dá uma noção mais amplificada do que tu vai enfrentar lá na frente. E, às vezes, a pessoa ela vai lá, aluga um local, abre e começa a funcionar, mas ela não se preocupou com o preço de venda do produto, ela não se preocupou com o aluguel que ela vai pagar, e acaba que, às vezes, até o nicho de mercado que ela está atuando, às vezes não é aquele nicho que o produto não tá dando aquele match, né, com o produto e o nicho de mercado, e são informações cruciais para que o negócio ele possa andar e se desenvolver e ter uma vida longa, né? Então, essa questão busque informação primeiro, né? Não custa nada buscar informação, porque se você não quer vir até a agência fica na 15 de novembro, é muito longe. Mas a gente tem um portal, e no portal tem N informações, né? O Sebrae está trabalhando muito com dados, então nós temos o Observatório de Negócios, que está disponível no nosso portal, com pesquisas, com informações importantes sobre setores, né? Setor calçadista, setor de confecção, quem trabalha com facção. Então, a informação hoje não, ela sempre foi, né? Mas hoje ela é mais cada vez mais, né? Porque o que acontece? Hoje as pessoas têm acesso, né, a muita informação. E, às vezes, você deixa passar um ponto que é super importante, principalmente para quem vai gerir o negócio, né? Exato. Sabe, Anitta, eu esses dias ainda comentava aqui nos bastidores internamente, porque o nosso foco realmente é esse, é estimular o empreendedorismo, é dar esse apoio. Esse canal foi criado para isso, para a gente poder fazer esse papel do Sebrae na mídia, digamos assim, dando a boa informação e auxiliando no que for possível. Mas esses dias eu vi num outro podcast a nível nacional um jovem, inclusive, muito bem instruído, e ele falando do outro lado, das práticas negativas, no sentido de quem não estiver bem informado, porque a gente acaba muitas vezes falando do empreendedorismo sempre do lado positivo, mas, de fato, tem muitos desafios, e é isso que ele abordava, e realmente muito interessante. Ou seja, vamos lá, Anitta, a pessoa trabalhou a vida inteira, ela fez as suas economias, ela buscou ter um certo patrimônio, e, de repente, ela vem para a área do empreendedorismo. Ela deixa de ser uma colaboradora em determinada empresa e ela vem para empreender num ramo que ela há muito tempo almeja, que ela realmente está entusiasmada, enfim. Só que faz sem informação adequada, sem ter um plano de negócios, sem ter realmente o conhecimento necessário para estar empreendendo. Uma coisa é você gostar de determinada área, outra coisa é você conhecê-la a fundo para poder explorá-la comercialmente, e ele vem a falir. Ele investe um recurso altíssimo naquela área, ele não consegue subsistir, ele vai, evidentemente, ali nadando abraçadas à custa do próprio dinheiro, e, de repente, ele vê que o negócio não avança, ele fale, só que se endivida ainda por cima. Ou seja, tudo aquilo que ele economizou durante uma vida, ele, num curto espaço de tempo, ele se vê um homem, e muitas vezes, né, um homem, quando eu falo, por favor, uma mulher, enfim, uma pessoa, até com a própria família em conflito. E, de repente, aquele sonho, aquilo que você ouve muito na mídia, aquilo que você ouve muito das pessoas falarem, em ser um empresário, em ser uma pessoa de sucesso, você deixa passar pelas mãos e você arruina a própria estrutura familiar. É isso que eu queria um pouco da tua participação, seja também nesse sentido, da tua experiência, de tantos anos que você está à frente do Sebrae. O quão triste são situações desse tipo,
e muitas vezes que poderiam ser facilmente sanáveis, entre aspas, evidente, mas buscando a boa informação, deixando de investir, sem, evidentemente, estar certo daquilo que você está realizando e conseguindo realmente prosperar dentro daquelas condições que o teu negócio propicia. Comenta um pouquinho para nós o quanto é fácil se perder, o quanto é fácil você acabar arruinando os seus planos e acabar endividado. Por favor, Anita. O que acontece é isso que tu falasse, né? Quando tu não tem informação, porque você não vai ter controle absoluto de tudo, né? Mas você pode diminuir os riscos, né? Então, diminuir os riscos é o quê? É planejar, né? Então, se você quer montar um negócio, no mínimo você tem que olhar. Eu sempre falo isso e até os livros também falam isso, né? Qual é a necessidade que você, como empreendedor, vai atender? Se você tem uma ideia, eu gosto muito de tal coisa, mas essa ideia não atende uma dor de uma pessoa ou uma necessidade, esse negócio bem provavelmente está fadado ao insucesso. Por quê? Porque tu tens que atender essa dor, né? Qual é a necessidade? Eu tenho necessidade de frio, vou comprar um casaco, né? Eu tenho necessidade eu tenho fome, eu vou comprar alimento. Então tem que sempre olhar por esse aspecto e aí buscar informação em relação àquilo. Porque às vezes, quando tu fala de falhar, tem duas situações, né? A falha, às vezes, ela é importante também, porque a gente sabe que tem muitos empreendedores que hoje são empreendedores de sucesso e que falharam, né? A gente tem histórias aí, se pegar nos conteúdos, tem muita história de gente que começou, que falhou e tal, e depois viu que realmente não era por esse caminho, foi lá, planejou, organizou, seguiu e é um empreendedor de sucesso, né? Eu até outro dia estava conversando com uma empresária aqui de Blumenau e ela falou que eles têm um negócio atualmente que é exitoso e eles estavam com as dificuldades. E eu achei muito interessante o que ela fez. Ela disse, eu parei tudo que eu estava fazendo e fui fazer uma capacitação. E dessa capacitação eu me fechei uns 3, 4 dias e replanejei o meu negócio. Veja, ela já tinha um negócio, ela parou o que ela estava fazendo, conseguiu fazer isso, né? E replanejou e organizou o negócio, porque ela estava tendo muita demanda e ela não estava conseguindo atender. Então, às vezes a gente não faz essa parada no meio do caminho, e que é super importante, porque é aquela história. Hoje a gente tem muita questão de testar, errou, testa de novo, errou, testa de novo, e depois faz a coisa funcionar adequadamente. Né? A gente sabe que antigamente se planejava e fazia um negócio acontecer, ok, mas a gente vive agora numa sociedade, como eu falei antes, com informação para todos, né? Que as pessoas têm possibilidade de ter informação na palma da mão, e aí você às vezes tem que testar, errar, corrigir e continuar. Então tem essa questão do erro também, ele não é uma coisa assim tão ruim. É óbvio que se a pessoa perde os recursos, é péssimo. Então ela também tem que, como eu falei antes, tentar diminuir pelo menos os riscos, né? Anita, mas essa virada de chave, né? A pessoa, então, enquanto que ela é colaboradora, ela pensa apenas, evidentemente, em relação à vida dela. As questões que são inerentes às questões pessoais, digamos assim, você não tem outras preocupações maiores. Passei a ser um empreendedor, eu passo a responder por uma empresa, por um CNPJ, por uma pessoa jurídica. Existem outras responsabilidades que acabam surgindo. Eu acho que aí muitas pessoas acabam se perdendo também. Eu preciso ser organizado, Anita? Quanto que eu tenho que melhorar nesse aspecto em relação à minha vida pessoal, que agora não é mais apenas minha, eu já tenho agora um CNPJ também associado à minha pessoa. Essas responsabilidades precisam ser realmente diárias, eu preciso ter controle efetivo, ou eu posso lidar muitas vezes como eu lido com a minha vida, deixando que, quando as contas apareçam, eu vejo como pago, enfim, vou dançando para um lado e para o outro. Qual é a consequência disso em relação a uma empresa? Na verdade, tem que ser organizado, né? Porque aí, quando você tem o CNPJ, não é só você sozinho, né? Você, bem provavelmente, vai ter empregados que vão depender da empresa, você tem as obrigações fiscais, né? E a organização é crucial. Então, por isso, aí, de novo, né? Entra a questão da orientação e da consultoria, né? Eu não consigo, sei lá, eu estou com um problema, dou um exemplo, né? Não consigo fazer ali a questão financeira porque não está fechando a conta. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho que diminuir meu custo, eu tenho que organizar melhor, eu tenho que vender mais. Então, essa questão de você ser um empreendedor, você já não está mais sozinho, foi o que tu falasse agora, né? Você tem pessoas que dependem de você está numa sociedade, você tem consequências nessa sociedade, você tem compromissos, né, com
a questão fiscal com o governo, com o Estado, enfim. Então, tem que ser muito bem organizado, porque não dá para deixar a vida levar a gente, né? Porque quando você é sozinho, a responsabilidade é só tua, mas quando você tem um CNPJ, a responsabilidade envolve outras pessoas. Né? E vocês percebem muito isso na prática? Ou seja, nessas consultorias, que algumas empresas, apesar de estarem bem situadas, mas elas perdem a oportunidade de crescimento pela desorganização interna, por não ter um controle mais efetivo dos seus fluxos? A gente percebe. Nós temos um programa que, inclusive, é um programa que é em parceria com a ViaCred, que é o Coopera Empreendedor, que trabalha muito essa questão de, por exemplo, trabalhar micro e pequena empresa e reorganizar a gestão, reorganizar, por exemplo, a equipe interna, trabalha com a questão da gestão de pessoas. E algumas empresas, não especificamente desse programa, né, elas já estão bem e elas estão indo para o programa porque elas querem efetivamente crescer. Né? Elas querem melhorar a sua gestão, que é uma visão bem interessante do empreendedor, porque é aquele empreendedor que não quer ficar, eu só tenho aqui meu negocinho, não quero crescer, quero ficar aqui. E necessariamente não é ruim não crescer, mas nesse programa a gente trabalha muito a questão de auxiliar as empresas para melhorar a gestão, crescer, mas crescer organizado, planejado, estratégico, né? E às vezes até olhar para outros mercados, né? Porque, por exemplo, às vezes você está muito restrito e você não cresce porque aquela região, aquele território desse teu mercado não tem mais oportunidade, mas outros têm. Então, esse trabalho também é muito legal e ele tem sido feito a cada bimestre com mais ou menos 100 empresas, que são micro e pequenas empresas. Então, é uma visão um pouco já diferenciada no sentido de crescimento e olhar para o meu negócio e dizer, o que eu posso melhorar, que pode ficar ainda melhor do que já é. Né? E quando vocês trazem essa realidade, né, para o empresário, vamos lá, a pessoa está ali, ela está tendo consciência do serviço que ela está recebendo. Mas existe muita resistência em relação ao que vocês passam e a pessoa dizer, não, mas eu não concordo, ou eu não acho que é por aí, ou não. Vamos lá, a maioria dos casos o pessoal concorda e melhora e vai atrás. Como que funciona essa aderência É que, normalmente, nós fazemos diagnóstico, né? O que é o diagnóstico? Agora, falando de consultoria mesmo, daí já aplicada com investimentos também financeiro por parte do empresário. O diagnóstico ele é feito para levantar as dificuldades que a empresa está enfrentando e como é que ela está. Vamos dizer assim, que fazendo uma analogia com a área médica, seria o raio-x. Né? Eu mesmo pensando isso na minha cabeça. Seria o raio-x. Então, lá no raio-x, como é que está a tua estratégia, né? Como é que está a tua liderança na área de pessoas, como é que está a questão financeira, né? Se você faz lá o preço de venda, se você faz o demonstrativo de resultado. São 5 eixos que a gente trabalha normalmente, né? Que é processos, marketing, finanças, gestão de pessoas, esqueci acho agora, pessoas, processos, marketing, finanças, e que entra no marketing e estratégia. O que acontece? A gente faz o diagnóstico, inclusive a gente tem um diagnóstico que chama CAASE, que chama, a gente chama CAASE, que é o diminutivo, né, como anda a sua empresa. Esse diagnóstico também é gratuito. Legal. E o empreendedor ele pode acessar esse diagnóstico através ali da agência, do atendimento, mas a gente tem profissionais também que estão trabalhando nas regiões fazendo esse diagnóstico. O que é esse diagnóstico? É verificar como é que o empreendedor está. Né? E aí tu falasse ali da resistência. Alguns empreendedores sabem. Né? Poxa, ele chega e diz assim, o meu problema é financeiro, né? Eu quero resolver isso. Mas, às vezes, quando tu vê o problema financeiro, ele reverbera em outras áreas, ou, às vezes, o problema não é financeiro, às vezes o problema é de venda. Né? Então, ele está com problema no financeiro porque ele vendeu pouco, ou o preço de venda não está ok, enfim. Então, tem resistência, mas eu acho que a resistência é o menor dos problemas, porque a partir do momento que você faz o diagnóstico e tu identifica, né, tecnicamente quais são as dificuldades que ele tem, aí a gente coloca uma proposição, né, de intervenção em consultoria e o empresário decide se ele quer fazer ou não. Né? Na verdade, o objetivo sempre é auxiliar para que melhore, né? E nunca fazer uma crítica, né, destrutiva, assim, isso aqui não vai funcionar. Né? A ideia é dar instrumentos para ele, como empreendedor, para que ele consiga gerenciar melhor o negócio dele. Nita, tenho minha pequena empresa, está ali funcionando, legal, já estou com 2 colaboradores.
Só que eu não tenho salário. Eu busco exatamente dentro dos rendimentos da empresa, eu pago minhas contas. Vou pagando as minhas contas, vou botando tudo ali junto e tal. Como é que você vê isso? Como é que você vê isso nessa experiência administrativa, na experiência que vocês possuem de consultoria? Está correto isso? A pessoa ela tem que ter um salário em relação aos seus rendimentos bem declarado? Ela pode misturar com as contas da empresa, isso é natural, é normal, eu sou o dono da empresa. Essa gestão é eficiente dessa forma assim também? Como é que vocês avaliam esse dia a dia, que é uma coisa que não chega bastante, esse tipo de questão? Né? O dinheiro entrou no caixa, eu pego, tiro, pago a conta, faço o que for necessário e assim eu faço diariamente a minha contabilidade. Como é que vocês avaliam isso? Isso de certa forma é uma falta de controle, né? Uma falta de organização e controle, porque o ideal seria, como a gente fala, de tirar o prolabore, que é como se fosse o salário do empreendedor, né? Então ele teria que planejar ali quanto que ele vai tirar e não misturar as contas pessoais das contas da empresa, porque senão vira uma bagunça, né? E aí daqui a pouco vai faltar dinheiro, porque o pessoal está gastando mais do que deveria em relação à empresa. E até para ter capital de giro para fazer novos investimentos, né? Então isso tem que ser muito bem organizado, não dá para misturar as contas. Então, o ideal é exatamente deixar... separar. O ideal é você tirar o prolabore, por exemplo, eu tenho quanto eu pagaria, né, para alguém fazer o que eu faço, né? E aí fazer, claro, as contas para verificar se aquele valor está condizente, ele vai tirar isso e esse vai ser o salário dele. E tem algum percentual recomendado? Na verdade, depende do negócio, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente pode auxiliar, né, através da consultoria. Perfeito. Né? E em cima dessa questão ainda, como é que você vê essa questão exatamente da contratação do funcionário? Essa é uma outra coisa que não chega muito. Bom, então eu já estou, pegar o mesmo exemplo, estou com 2 funcionários, mas eu tenho uma certa demanda, é bem apurado aqui, só que a pessoa fica reticente, vou contratar agora o 3º funcionário, ela sabe da carga que está por trás disso, a carga tributária, enfim, os aspectos legais, e muitas vezes acaba segurando pelo medo, pelo receio de que não consiga dar conta absorvendo mais um funcionário. Que dica você daria nesse sentido para saber se é ou não o momento de trazer mais alguém, como também, às vezes, do contrário, acaba contratando mais alguém quando não precisaria, trazendo mais uma despesa à empresa, nesse caso, que não se absorve em relação à demanda que teria para essa mão de obra. Como é que a pessoa pode também ter uma melhor compreensão dessa questão? Que dica você daria nesse sentido? Na verdade, de novo, a gente volta para... Porque cada caso é um caso, né? Mas o que acontece é, por exemplo, eu tenho mais demanda, eu vou contratar um profissional. Então, tem que avaliar se essa demanda vai ser recorrente ou se ela é pontual, né? Porque, às vezes, sendo uma demanda pontual, você consegue atender com a equipe que você tem. Mas tem uma questão também, assim... 2 braços são 2 braços, né? Então, se tu tem uma demanda que ela vai ser escalável, né? E você precisa de mais gente, a contratação seria o ideal. Porque a gente vê, às vezes, as empresas, e eu falo agora como consumidor, né? Às vezes você vê que as empresas reduziram muito em função da pandemia, é compreensível, né? O número de funcionários foi reduzido, mas, porém, a demanda aumentou e não foi contratado mais ninguém. E aí quem sofre é o cliente, né? Porque o cliente, às vezes, espera mais na fila, ou ele espera mais por uma resposta. Então, o empreendedor ele tem que avaliar se essa contratação vai reverberar num melhor atendimento ao cliente e ele vai ter isso, né, sequencialmente todos os meses, ele poderia ter mais um profissional. Mas isso é uma situação pontual que num mês eu resolvo. Talvez com a equipe que ele tem ele consegue resolver. De novo, volto a dizer, né, o importante é fazer um planejamento e uma organização em relação a isso, e isso também a gente auxilia na consultoria. Ionita, a figura do microempreendedor individual, como é que você observa isso? Como é que o Sebrae observa isso? O Sebrae tem as salas do empreendedor, como eu falei, nós atendemos o microempreendedor individual com orientação. Ele tem crescido bastante, né? Os números demonstram que o maior número de empresas abertas, inclusive em Santa Catarina, é o microempreendedor individual. E está abrindo outras oportunidades, né, para que esse profissional ele consiga prestar serviço. Mas a gente vê um grande crescimento. E também é uma abertura de oportunidade para muitas pessoas que estavam na informalidade e que passaram a ter um registro e funcionar adequadamente, né? Pagar lá os impostos e também ter os benefícios disso, né? Nesse sentido. E eu vejo assim que ele está crescendo muito. Até estava olhando os números
essa semana, e agora eu não vou lembrar os números exatos, mas eu vi que cresceu, na verdade cresceu todos os setores, né? Setores não, desculpa, todos os portes, né? Tanto o micro como a microempresa e EPP, todos cresceram, mas o que mais cresceu foi o microempreendedor individual. Vamos dar um exemplo bem prático para a nossa comunidade poder compreender. Eu sou um encanador hoje e sou uma pessoa realmente que trabalho por conta própria, não tenho vínculo com nada, eu faço os meus trabalhos, recebo, acabo aplicando na minha vida, enfim, já sou um profissional de uma certa experiência, tenho a minha clientela formada, continuo tocando a minha vida dessa forma. Por que vale a pena para mim ser um microempreendedor individual? Por que vale a pena para mim ser registrado como empreendedor? Na verdade, estar registrado você já está legal, né? Legal no sentido de legalidade. E quando você tem um CNPJ, você pode prestar serviço para outras empresas. Você pode buscar financiamento, né, nos bancos. Você tem uma questão financeira mais organizada. Então, tem muitos... Taxas diferenciadas, né? Exatamente. E tem muitos benefícios de você estar legal, né? Porque, por exemplo, se você for prestar serviço para uma empresa e você não tiver o CNPJ, bem provavelmente, como pessoa física, você não vai conseguir, porque a empresa vai precisar de uma nota fiscal. Então, você vai poder emitir nota. Órgãos públicos, por exemplo, né? Exatamente, porque às vezes as pessoas não vendem para órgãos públicos porque acham que é difícil, mas não é. Inclusive, o Sebrae também tem uma capacitação que chama compras governamentais para orientar nesse sentido também. Então, estar legalizado é uma forma de você poder ter acesso a benefícios que você não teria como pessoa física. Não é que está errado. Eu sou um encanador e não tenho registro. Mas se ele quer mais benefícios, ele quer crescer, o ideal é que ele faça o registro, porque aí ele tem todas as questões, por exemplo, legais registradas, vai poder pegar máquina de cartão para facilitar para os seus clientes, né? Vai ter a questão do financiamento com taxas diferenciadas. Enfim, os benefícios são bem interessantes para estar de forma legal. Quando eu falo legal na questão do registro, né, com o CNPJ. E, Anita, até na questão dele enquanto pessoa, porque a informalidade, de fato, traz ele meio que à sombra da sociedade, né? E ele, a partir do momento que ele está registrado como microempreendedor individual, até na questão do INSS, né? Se precisar se afastar, se tiver um acidente de trabalho, por exemplo, né? Há essa cobertura, né? Exatamente. Ele pode contratar um empregado, daí ele pode contratar um empregado de forma que ele vai pagar os benefícios para o empregado também, né? E fica tudo muito organizado, tudo muito certinho, né? Como tu falou, daí se você é uma pessoa física e está prestando um serviço e você não tem aí o CNPJ, e aí pode acontecer um acidente e não está coberto por nenhum seguro, né? A não ser que ele fizer um seguro individual, mas no caso do microempreendedor ele tem essa vantagem também. O limite de contratação para o MEI é um funcionário? É um funcionário e o faturamento bruto anual é até 81 mil. 81 mil. Isso. E a importância das declarações mensais também, que as pessoas acabam se perdendo, tem uma contribuição mensal que você tem que realizar, né? Isso, tem uma taxinha que se paga mensalmente, que é a taxa de contribuição para o governo federal. E também tem a questão da declaração no final do ano, que é uma declaração de todo o andamento das contas, né? Então, essa declaração a gente chama IR, mas não é, né? É uma declaração do empreendedor individual para o governo federal para ver se ele ainda está enquadrado dentro dos 81 mil. Então, ele tem que fazer isso no final do ano. O Sebrae divulga amplamente isso. A gente auxilia também nesse processo de orientação, né? As salas também orientam. E é importante que ele tenha as contas todas controladas, porque se ele passa desse 81 mil bruto anual, ele deixa de ser microempreendedor individual e vai para microempresa, que daí é o faturamento até 360 mil. Então, ele também tem que ter esse controle, essa organização, para evitar que ele passe desse porte, e aí tem que fazer essa transferência com o contador, né? E também pagar outras taxas. Então, é importante esse controle também. Outro detalhe interessante, Anita, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas, a princípio, pelo que eu sei, o microempreendedor individual é dispensado, inclusive, de emitir nota fiscal, né? E de alvará também, né? Ele tem alguns benefícios em relação a isso. Inclusive, hoje é vamos dizer assim, um porte mais facilitado em termos de registro, de processo, enfim. Ou seja, veja quanta coisa que nós estamos aqui falando, quantas situações que nós estamos aqui argumentando de questões que são muito rotineiras, ou seja, essas pessoas que trabalham como autônomas, que sempre foram autônomas,
mas realmente, em alguns momentos, elas precisam estar apresentando certos documentos que elas não possuem. O exemplo do CNPJ, que abre uma série de oportunidades. E ficam reticentes por problemas que elas não têm, ou seja, nota fiscal. Não há, então, essa necessidade, quando você às vezes se preocupa por conta disso, em burocratizar a sua atividade, quando nem o MEI não te exige isso, né? Uhum. Mas só que quando ele vende, por exemplo, se ele fosse vender para o Sebrae, ele precisaria ter nota. Porque Não, perfeito, é facultativo, né? Ele não tem a obrigação de emitir, mas no caso se precisar, ele pode emitir. Então, a vantagem é que daí ele pode vender para outras, né? Exato. Vender ou prestar que serviço. Digo aquele engessamento, sabe, Anitta, ter que emitir sempre. Não é esse o caso, né? Não, e inclusive a gente tem, o Sebrae tem um programa que chama Cidade Empreendedora, que trabalha as salas do empreendedor nos municípios, e a gente tem um trabalho de diminuir o tempo de registro das empresas. E a gente tem conseguido isso em vários municípios, que o tempo era maior e agora está bem menor. Então, tem lugares que... Agora eu não vou lembrar as cidades, mas acho que Mafra foi uma delas, que acho que era em dois dias, alguma coisa assim, já conseguia fazer o registro, já estava tudo pronto, já saía... Então, isso também é um... Vem ocorrendo muitas facilitações nesses processos, não só para o microempreendedor, mas também para a microempresa, né? E isso também reflete os números, né, da evolução dos registros também. Perfeito. Em Santa Catarina. Né? É tão importante, né? Com tanta tecnologia que nós temos atualmente, quer dizer, é inadmissível que se demore tanto para abrir uma empresa, quando quem está do outro lado é que está sofrendo, evidentemente, quem está ali na ponta querendo fazer o seu negócio começar a andar, cada dia que passa, é ele que está, evidentemente, tendo o seu prejuízo. Então, o poder público como um todo, ele tem que ter essa sensibilidade, ou seja, esse olhar mais atento e perceber que o seu fluxo interno ele tem que ser mais eficiente, porque, tudo bem, o poder público vai continuar existindo. Agora, está lá uma empresa que muitas vezes pode acabar morrendo já no seu início pela demora de conseguir, por exemplo, o próprio alvará, como você colocou aqui anteriormente, a dispensa que tem o microempreendedor individual, mas que já não acontece para as empresas, né, a partir da empresa de pequeno porte, que são cruciais, né? Mas eu acredito que a gente está num processo bem evolutivo nesse sentido. Assim, tem muita gente trabalhando aí para que as coisas sejam mais rápidas e tenham mais efetividade, né? A Praça do Empreendedor é um exemplo, né? A Praça do Empreendedor. Aqui em Blumenau a gente tem a praça, nas outras cidades chama sala, tem alguns lugares em Santa Catarina que chama casa, né? Mas é justamente com esse objetivo, né, de trazer o empreendedor ali, resolver todas as situações que precisam ser resolvidas e ele já sair pronto, né, com todos os documentos do que ele precisa, já fui ali, resolvi e pronto. Né? Por isso que eu te falei antes, quando a gente começou a conversa, que o Sebrae não faz o registro, nada disso. Isso é tudo feito nas salas. Os órgãos legais, né, governamentais. Exatamente, né? Anitta, e ainda nessa tônica da informalidade, né? Vamos pegar o exemplo do encanador. Estou trabalhando há 10 anos informal, mas eu entendi que eu preciso formalizar, eu quero pagar o INSS, que eu não venho pagando há 10 anos, para poder colher alguns benefícios. O Sebrae tem essa orientação? É possível pagar assim, o retroativo para que ele possa se sentir um pouco mais seguro? Como é que funciona isso depois? Então, essa parte mais do INSS, a gente não se envolve muito, mas o que acontece? Eu sei que quando ele é autônomo, ele já contribui, ele tem como fazer uma conexão com o que, por exemplo, eu sou autônomo, estou contribuindo, e daí eu vou ser empreendedor individual, e tem como fazer uma conexão do que ele já contribuiu com o registro empreendedor individual. Se ele não contribuiu, eu não saberia te dizer, porque daí realmente seria uma questão do INSS diretamente. Mas a gente pode, se ele for lá conversar com a gente, ver essas informações e orientá-lo também. Ou passar para o órgão, que é a gente sempre orienta a ligar no 135, que é o telefone do INSS. Perfeito. Junito, o que está na crista da onda aí do Sebrae nesse momento? Eu sei que você tem muitos projetos, está mergulhado em tanta coisa, não para, ir para um lado e para o outro, está em Brasília, está em Recife. Acha que essa mulher está só em Blumenau? Além de toda a regional que ela possui, está migrando vários lugares do Brasil, inclusive, enfim, o Sebrae não para, a gente sabe que essa agenda ela é recorrente, muitas coisas acontecem, parcerias com os municípios. Então, o que hoje, o que atualmente está sendo trabalhado, ou alguma coisa que vem aí futuramente interessante também? Como é que está essa... Eu sei que a tua cabeça gira muita coisa, o que dá para passar para o nosso público? Então, aqui na nossa região, nós temos vários projetos setoriais. Então, estamos trabalhando com o metal mecânico, estamos trabalhando com a moda também. A moda é mais lá no Alto Vale.
A gente tem aqui também um projeto de turismo, participamos ali da Rota em Pomerode, né, que até foi premiada mundialmente, né? Inclusive, convido as pessoas para visitarem a Rota. É muito interessante a gente ver, às vezes a gente vai para outros lugares, outros países, e a gente tem atrativos interessantes locais, aqui na nossa região. É a Rota do Enxaimel, é isso? É a Rota do Enxaimel, ela foi premiada internacionalmente, ficamos muito orgulhosos. A gente tem o Cidade Empreendedora, que é um programa que ele é em parceria com os municípios, ele engaja o poder público municipal para o desenvolvimento do empreendedorismo local. Então, tem várias ações dentro da Cidade Empreendedora. Ontem eu estive no lançamento do programa do artesanato ouro na cidade de Indaial, que criou a identidade do município de Indaial. Tivemos lá 7 artesãos que fizeram trabalhos incríveis, e esse programa ele é um programa que está também dentro do programa maior, que é o Cidade Empreendedora. O Cidade Empreendedora também trabalha as compras governamentais, então como orientar as micro e pequenas empresas para vender para o poder público municipal. E a principal entrega física do Cidade Empreendedora são as salas do empreendedor. Então, as salas onde a gente orienta, tem os consultores, tem o acompanhamento, né, quase que diário, né, porque a gente tem um consultor que acompanha. E onde não tem sala ainda, e os municípios que estão conosco, a gente monta a sala, da estrutura, a prefeitura dá a estrutura física, a gente traz os profissionais para auxiliar, e depois também tem uma pessoa da prefeitura que cuida da sala. Esse trabalho é um trabalho que o Sebrae está desenvolvendo já em 107 municípios em Santa Catarina. E também temos aqui em Blumenau, a gente tem também o Cidade Empreendedora. Esse programa ele é um programa que o Sebrae tem um investimento de 50% e o município entra com 50% em termos de recursos, né? E estamos também com um trabalho bem legal do mapeamento do ecossistema de inovação. São 8 projetos em Santa Catarina. Quando a gente fala mapeamento do ecossistema de inovação, é um trabalho de uma metodologia do Sebrae que a gente aplica no município para desenvolver um plano de ação para o ecossistema de inovação. Então, trabalha com governanças, com lideranças, e a gente vai levantar os principais setores a serem trabalhados e, a partir disso, fazer um plano de ação. Em Blumenau, especificamente, nós estamos com o Plano de Desenvolvimento Econômico em andamento. Ele vai trabalhar 5 setores, e esse trabalho já está praticamente constituídos setores, e já está constituído setores, e ele já está em um andamento mais evoluído. Então, a gente vai trabalhar esse plano também para entregar para a sociedade, junto com as lideranças e governanças locais de cada setor, né? E temos também outras ações. Aí falei do Sebrae Tech, temos também o Empretec. O Empretec é um programa que está muito direcionado às tuas dúvidas, né, do futuro empreendedor ou do empreendedor. Esse programa ele é um programa das Nações Unidas, não é uma metodologia do Sebrae. Ele é desenvolvido na nossa região, em Santa Catarina, no Brasil também, e o Sebrae tem o direito de uso dessa metodologia no Brasil. E ele é um programa que trabalha as características do comportamento empreendedor. Então, do que a gente conversou aqui antes, muito do que a gente conversou também pode ser suprido pelo Empretec, porque se eu quero ser um empreendedor e eu não sei se eu tenho habilidades e comportamentos para isso, eu posso ir para o Empretec e me testar. E se eu sou um empreendedor e já estou no mercado, eu posso também verificar quais são as características comportamentais que eu posso desenvolver de melhor forma para que o meu negócio funcione melhor e eu também funcione melhor em relação ao negócio, né? Tem várias ações, muita coisa acontecendo assim no território, e temos também um trabalho com a CAT, que é o MidTech, que é o Sebrae é um mantenedor desse programa que trabalha as incubadoras, as startups nas incubadoras. Aqui em Blumenau a gente já está finalizando, mas estamos iniciando um projeto também em Rio do Sul. E aí, N outras iniciativas que estão vinculadas ao nosso foco, né, que é desenvolver o empreendedorismo em Santa Catarina. Qual que é o site para o pessoal poder acompanhar algumas informações, enfim, ficar atento? É sebrae-sc.com.br. Sebrae-sc.com.br. Então, www.sebrae-sc.com.br para você poder acompanhar aí as atividades em especial do Sebrae Santa Catarina, né?
Isso, Sebrae Santa Catarina. Eu quero só reforçar também a questão do observatório. Um observatório de negócios tem muitas pesquisas, então o empreendedor que quer montar um negócio ou já tem, mas quer se informar mais, quer buscar dados, né? Que hoje a gente está trabalhando muito essa questão do data-driven, né? E é importante tu ter dados para tomar decisões, né? Então a gente tem ali o observatório, está disponível para as pessoas acessarem. É aberto, né? Tá no portal ali no site, e as pessoas podem usufruir dessas informações para os seus negócios. Perfeito. Essa parte vamos dizer assim, das especificações de cada negócio, né? Por exemplo, hoje a parte de TI, claro, ela é muito importante, ela entra em qualquer segmento, mas nem sempre eu preciso fazer esse investimento já para a minha empresa. Ou seja, há certas comodidades que a TI nos proporciona, mas todas elas requerem investimento. E aí eu percebo também que às vezes há uma inversão um pouquinho nesse sentido, ou seja, eu acabo fazendo investimentos além do que eu preciso. Eu poderia abrir o meu negócio sendo um pouquinho mais modesto, eu acabo investindo além da conta e acabo me endividando. Então, essa parte é trabalhado muito nas consultorias no Sebrae, há muitas dúvidas nessa questão. A pessoa realmente ela pode procurar o Sebrae para entender um pouco melhor esse processo, daquilo que é de fato importante ou não, porque às vezes eu entendo bem da minha atividade, não é o problema é o que eu não preciso, o que nesse primeiro momento não me faz diferença ou faz tão pouca diferença que o investimento não se justifica. É uma dúvida recorrente? É uma dúvida, principalmente em sistemas financeiros, né? Porque às vezes a pessoa ela quer comprar um sistema, mas ele não está adequado à necessidade dela, né? E aí ela compra o sistema, depois ela não consegue colocar as informações no sistema porque aquilo não é prático, não é efetivo, enfim. E eu não estou criticando os sistemas. Nós temos muitos sistemas que alguns são bons, outros não são, a gente sabe disso. Mas aí volta de novo, Eliomar, na questão do planejamento e organização, né? Eu preciso realmente, né? E às vezes no financeiro não vale a pena só tu ter o sistema, tu tem que saber como é que funciona a lógica, né? Então por isso que às vezes uma consultoria financeira, para primeiro entender o processo e depois ver qual é o sistema que se adequa mais à necessidade, né? Porque é claro que alguns, né? Trabalham ainda com o caderninho, né, da caderneta. Mas, às vezes, a caderneta ela é mais eficiente quando tu sabe a lógica do processo do que colocar tudo num sistema que tu não vai entender no final o que vai acontecer. Então, de novo, tudo perpassa pelo planejamento e organização e nós temos como auxiliar através da consultoria financeira. E uma outra pergunta recorrente é a questão da precificação. Eu sei que, claro, vai depender do ramo, vai depender de uma série de situações, mas de forma bem simples, assim, para as pessoas poderem ter pelo menos uma noção. Como é que eu consigo precificar alguma coisa? Eu compro um produto por R$20, o que percentual eu tenho que, em média, colocar em cima? Como é que funciona um pouco só para dar uma certa orientação? Porque muita gente não tem o mínimo de embasamento nesse sentido, acaba simplesmente precificando de acordo com a sua mente. Há algum embasamento que daria para passar para esse pessoal? Na verdade, cada caso é um caso, né? Porque aí vai ter que avaliar, colocar um percentual em cima não significa que tu estás fazendo o preço correto, né? Você vai ter que avaliar, por exemplo, quais são suas despesas, quais são seus custos, né? Os impostos que você vai pagar, e em cima disso você vai fazer o preço de venda do produto. Então, de novo, tem que colocar no papel, verificar quais são todas as despesas, quais são os seus custos, e aí fazer o preço de venda. Não dá para só simplesmente colocar, eu vou colocar 10%. Isso. Mas você não sabe se nesse 10% você está cobrindo os teus custos e está tendo lucro. Então, por isso que tem que saber o que eu tenho de custo, aluguel, né, imposto, sei lá, transporte, né, se vai vender pela internet, ou você vai enviar mercadoria, se tiver que devolver, né, como é que vai ser esse custo. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O volume de vendas, inclusive, qualquer perspectiva de volume de vendas. Isso, exatamente, porque às vezes você faz o custo para venda de 10 produtos. Mas se eu vender 50, talvez o teu preço de venda pode ser menor no caso, né? Então, tudo isso é planejamento financeiro. Isso é importante o pessoal ficar atento, porque, na realidade, muitas vezes é até um dito de mercado, isso é bem recorrente, bota 30%. Põe 30% ali que, né, ou seja, não se avalia o que você está colocando ali, todo esse controle do teu negócio em si, por isso que é importante a gente ressaltar isso aqui. Ou seja, há um cálculo, sim, a ser feito, há um verdadeiro rateio, né, das suas despesas em relação ao número de produtos que você tem a comercializar, para você buscar o melhor preço, porque não adianta só olhar para o concorrente, ele tem uma outra realidade, né?
olhar exatamente para essa demanda, quando você acaba que, às vezes, você tem um bom volume de vendas e você está tendo prejuízo. Exatamente, porque vender bastante não quer dizer que tu está tendo lucro, né? Se você não conseguir chegar nem no ponto do equilíbrio, que é onde você não ganha e não perde, não quer dizer que está tendo lucro. Você tem que saber realmente o teu custo. E essa questão de olhar para o outro, para o concorrente, eu vejo assim, o concorrente pode não estar tendo uma despesa que você tem. Talvez ele possa não estar pagando aluguel e você está, e aí, mas o preço dele... Claro que tem toda a questão do mercado também que tem que avaliar, né? Porque se o preço estiver muito alto, talvez o cliente não vá comprar. Por isso é que tem que fazer essa avaliação e uma precificação correta e colocar todos os fatores que vão interferir nesse preço, né? E com essa avaliação e a precificação correta, a gente consegue dar um passo a mais na estratégia, que aí eu vou falar da minha especialização, que é gestão de compras, que assim, eu sei que o meu custo é esse e que minha precificação é essa. Eu tenho uma lanchonete. Se eu conseguir comprar um hambúrguer mais barato, eu tenho um lucro maior. Se eu conseguir comprar um pão mais barato, eu tenho um lucro maior. Então, a partir dali, o empresário ele consegue ir dosando também a compra dele, né? Ele sabe, eu posso pagar até R$10 num pacote de pão, exemplo. Se ele comprar 8, ele está tendo 2 de lucro, né? Exatamente, então, começa a ter essas estratégias a mais. Que abre margem para as questões de realmente negociação, né? De você ter, né, argumento para isso, né? Não comprar apenas o primeiro fornecedor. Essa é uma outra prática que eu queria até te perguntar, essa questão exatamente dos fornecedores, em saber selecionar fornecedores, enfim, qual a importância disso, de você realmente pesquisar no mercado, buscar os melhores preços, não simplesmente aquele fornecedor que você já conhece ou que simplesmente atende para o teu próprio concorrente. Eu acho que tem 2 fatores aí. A questão do relacionamento, que quando a pessoa tem uma parceria, já às vezes tem uma situação que precisa administrar, fica mais fácil no relacionamento com o fornecedor. Mas, ao mesmo tempo, tem que ver quem te atende com a melhor qualidade e com o melhor preço, e necessariamente não tem que ser sempre o mesmo, né? Então, hoje o mercado está muito diversificado e tem muitas opções. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco do lugar comum, né? Porque às vezes a gente está muito acostumado, ou só tem aquele, né? Que é um perigo muito grande. Você só tem um fornecedor de determinado insumo e chega um momento, às vezes, aquele fornecedor tem um problema, ele não pode mais te passar o insumo, e aí como é que você vai fazer o negócio funcionar, né? Então, essa questão de não estar sempre na mão de apenas um, né? Mas a parceria e o relacionamento são cruciais assim no dia a dia, até para a negociação, né? Ionita, eu estou pensando em ser empreendedora, eu estou com aquela dúvida tremenda, já analiso há muito tempo, não estou comentando com ninguém da minha família, vou trabalhando isso internamente. Vale a pena ser empreendedor no nosso país? Vale a pena eu começar um negócio? Vale a pena realmente eu me aventurar em estar liderando um aspecto nesse sentido, ou eu, de fato, melhor abortar e continuar como empregado? Como é que você avalia isso? Primeiro, eu vou dizer para te fazer um empretec, porque seria uma forma de você adquirir o conhecimento de saber realmente eu tenho perfil para empreender. Porque, às vezes, a pessoa, tu falasse antes, eu gosto muito de fazer tal coisa. Ok, mas isso é o que você gosta de fazer. Só que daí tem o outro lado, que é a questão da gestão do negócio, né? E tem coisas que a gente gosta de fazer, a gente faz feliz, e tem coisas que a gente precisa fazer. Quando tu é um empreendedor, eu gosto de costurar, ok, mas se você for fazer roupa para vender, você vai ter que controlar seus custos, vai ter que falar com os fornecedores, vai ter que fazer relacionamento com o cliente, né? Então, primeiro, se preparar, né? E um dos fatores, como eu falei antes, a gente tem um instrumento muito bom, que é um programa que é super avaliado, ele tem 97% de aprovação dos clientes, ele realmente faz uma diferença incrível, né? E se você tem dúvida, vou, não vou, não sei se tenho perfis, vai para o seminário vai te trazer essa resposta, e ninguém vai te dizer isso, é o seminário que vai te dizer, você vai entender se você tem ou não perfil. E como é que faz para participar? Nós temos um grupo agora para acontecer em julho, está disponível, depois eu até posso te passar, não sei se tu vai colocar alguma legenda, um texto, porque nós estamos fazendo um trabalho agora em Blumenau, de uma experiência de uma forma diferente de fazer a inscrição, mas pode fazer também contato conosco lá no Sebrae e a gente faz o encaminhamento, a gente está encaminhando por WhatsApp, mas depois eu te dou o link certinho. Sim. Ele é um programa que dura 6 dias, ele vai trabalhar desde como você estabelece a meta para o seu negócio até como você busca informação para montar o seu negócio. Como eu busco informação para fazer um plano de negócio? Então, essa seria a primeira resposta, que eu acho que fica mais fácil de decidir do que você dizer assim, olha, vai lá, monta o teu negócio e seja feliz. Não,
né? E aí tem uma série de outros fatores, que é a questão da busca da informação, de se preparar, de se planejar. Porque eu já vi empreendedores fazer o Canvas e chegar no final do Canvas e olhar para o Canvas, né, que é um quadro de negócio, e tu olha para o Canvas e diz assim, olha, realmente acho que esse negócio aqui não vai dar certo, não vou montar. E o que fez ele tomar essa decisão? A busca de informação, olhar para o mercado, ver o que ele quer fazer, conversar com outros empreendedores que já têm um negócio. Poxa, como é que é isso? Tá legal? O que acontece atrás dos palcos que a gente não consegue ver, que às vezes a gente diz, poxa, o cara está ganhando muito dinheiro, vou montar um negócio igual. Mas o que tem atrás da cortina que a gente não enxerga, né? Que é o esforço, que é a dedicação, que é a persistência, né? Que é o comprometimento com o negócio, que é tomar decisão, né? Às vezes decisões que não são fáceis de serem tomadas. Então, eu acho que a informação é crucial para quem quer montar. Acho que não só a informação, a preparação como empreendedor também é crucial, para daí tomar uma decisão, sim, eu vou por esse caminho ou não. Porque até vou te dizer que teve uma pessoa que eu nunca vou esquecer, que fez o seminário do Empretec, e a pessoa queria ser empreendedora. Era uma mulher. E ela fez o seminário e terminou, e ela falou assim para mim, Ionita, eu não vou ser empreendedora, porque eu não tenho perfil. Eu vou continuar no negócio que eu estou. Ela era empregada, eu não lembro mais com o que ela era uma colaboradora, né, de uma empresa. Eu vou continuar nesse negócio porque agora eu tenho certeza que é esse que é o meu caminho. Então, tem isso também, né? Ele vai te dizer, olha, segue por esse caminho ou segue por outro, mas ele vai te mostrar quais são as tuas características comportamentais que estão vinculadas ao negócio e como tu pode desenvolver. Ah, mas eu não tenho a característica de buscar informação e nem de fazer planejamento. Você vai ter a oportunidade de conhecer como fazer. Aí vai depender da tua força de vontade, se você quer realmente ser empreendedor e se dedicar a isso, né? Perfeito. E aí, só para exemplificar o seminário, o Empretec, ele faz uma entrevista de seleção. Então, não é todo mundo que quer fazer o Empretec que vai fazer o Empretec naquele momento. Essa entrevista de seleção, ela prepara a pessoa para o seminário de acordo com as 10 características do comportamento empreendedor. E, a partir disso, quando você chega no seminário, você já sabe, poxa, eu sou muito bom numa característica, mas eu preciso desenvolver a outra. Então, tu consegue se visualizar, né, como você está naquele momento e o que você precisa para desenvolver as características que ainda não estão desenvolvidas ou que estão adormecidas, vamos dizer assim. Ionita, uma outra lembrança que eu tenho aqui de algumas perguntas que vieram ao longo dessa jornada nossa, dos mais diferentes entrevistados, são essas pessoas que querem abrir o seu negócio, principalmente na área do varejo, só que como competir, entre aspas, vamos dizer assim, encarar essas grandes empresas hoje, esses grandes magazines, tanto físicos quanto virtuais, ou seja, como conseguir inserir-se no mercado que hoje ele é muito voraz, com empresas realmente assim gigantescas tomando conta, com grandes condições de pagamento, toda uma oportunidade de chamar o cliente com tanta facilidade. Como é que eu consigo pegar, claro, dentro do meu espaçozinho, dentro da minha limitação, mas como é que eu consigo sobreviver também no mercado tão voraz como esse? Que dicas que você dá nesse aspecto para encorajar esse empreendedor a realmente seguir à frente com a sua ideia, a tomar essa iniciativa de poder entrar nesse mercado? Competir com grandes é difícil, né? Mas os grandes também começaram pequenos, né? E outro dia eu estava vendo um depoimento do Alexandre, da Cacau Show, que ele conta a história dele, né? Como ele começou fazendo chocolate, que não lembro se foi a avó dele ou a mãe que ajudou, que ele vendia o chocolate na rua e depois ele ia para casa, fazia mais com o dinheiro que ele vendia o produto, ele ia para casa, fazia mais chocolate e vendia de novo, e assim foi. Então, os grandes começaram pequenos, né? Acho que a dica para começar um negócio é o que a gente falou aqui hoje de manhã, a manhã toda, né? Planejamento, organização, busca de informação, se preparar, né? E trabalhar um nicho específico, né? Porque às vezes eu vejo empresas, e acontece isso muito às vezes no comércio, né? Atende todos os tipos, né? Então, às vezes, tu tem que ter mercadoria para atender todos os tipos de clientes, e às vezes tu vende uma coisa para cada um e não consegue focar, né?
Então, às vezes, como eu falei antes, planejar, organizar, mas também ter um nicho de mercado específico, que daí tu consegue se especializar mais no nicho, né? Isso não quer dizer que um negócio que tenha todos os tipos de produto e vende para todo tipo de cliente não tenha êxito, né? Então, principalmente a questão do planejamento e organização e busca de informação. Aquela questão dos 3 primeiros anos para uma empresa se manter viva ainda vigora no mercado, de fato é o período mais crítico? É porque também você está criando a tua cartela, né, de clientes, enfim, se estruturando, mas isso também não é muito relativo em relação, por exemplo, às startups, né? Porque às vezes elas começam, elas têm um produto, aí é aquilo que eu te falei antes, qual a necessidade que eu vou atender com o meu produto, com o meu serviço, né? E se eu consigo escalar isso, né? Porque startup, normalmente, o que ela é? Ela é uma estrutura pequena, né? Que consegue atender uma necessidade que o mercado precisa, que tem, né? E ela vai escalando aquele serviço a ponto dela começar a evoluir rapidamente. Mas por quê? Porque ela está atendendo uma necessidade. Né? Ela já nasce para isso, né? E o foco é justamente isso. Qual a necessidade que você vai atender? Qual a dor que tu acha que teu cliente tem, que tu vai solucionar com o teu produto? Se não tiver dor, não tem empresa. Porque aí não justifica você existir, entendeu? Mas a maior parte dessas empresas, passados esses 3 primeiros anos, ela hoje está conseguindo seguir adiante ou ela está deixando de existir? Eu não tenho esses números, tá, Eliomar? Mas eu vi essa semana, ou semana passada, saiu a quantidade de empresas que estão abrindo em Santa Catarina. E até eu estava curiosa para saber, né? Porque depois da pandemia, a gente teve, né? A pandemia, muitas empresas fecharam, né? E muitos fatores que em Santa Catarina a gente tem um empreendedorismo muito promissor, né? E além de todas essas questões que a gente falou de organização, planejamento, atender a dor do cliente e tal, tem a questão também da persistência do empreendedor catarinense, né? Que ele é muito aguerrido, né? Resiliente, né? Resiliente. Então, nossa, a gente está com uma abertura de empresas muito grande em Santa Catarina. Então, tem essa questão da característica, talvez até pela colonização, né? Que a gente tem. Hoje a gente já tem uma mistura de vários tipos de imigrantes e povos, enfim. Mas em Santa Catarina a gente vê que tem muita resiliência e determinação, né? E que os empreendedores eles realmente são fortes, eles são aguerridos mesmo. Em termos de melhoria no aspecto realmente assim de ordem legal, fala-se muito da reforma tributária, enfim, como é que você enxerga isso no dia a dia? Ou seja, o que poderia melhorar em termos governamentais, até de sociedade, para que houvesse ainda mais empreendedorismo, houvesse mais facilidade dessas empresas se expandirem, até em termos de globalização, enfim, hoje o comércio eletrônico é uma prática muito real, você não tem mais divisas literalmente. Então, como é que você enxerga? Quais são os grandes percalços diariamente que o empreendedor acaba sofrendo? Claro, de âmbito geral, eu sei que especificamente cada segmento tem as suas particularidades, mas de âmbito geral, o que facilitaria o próprio trabalho do Sebrae? O que eu vejo hoje, assim, até a gente tem uma gerência que trabalha isso e a gente estava falando de negócios internacionais outro dia. E num bate-papo com o nosso colega lá, o Galotti, que é o gerente de internacionalização, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Que a questão hoje, tu não compete mais com o teu vizinho de rua, né? Você compete com o mercado internacional, né? Porque às vezes alguém que está vendendo roupa, eu estou lá na internet e eu compro a roupa lá na China, que é mais barata, que vem para cá, e eu acabo não comprando aqui. Então, tu tem uma concorrência que não é mais uma concorrência local, é uma concorrência global. E, nesse caso, realmente, acho que, de novo, a facilitar o processo é você conhecer do teu negócio, né? Ser o dono da informação do teu negócio. O que eu falei antes também da questão dos dados, né? Que com os dados, por exemplo, onde é que estão esses clientes, como é que eu trabalho eles, qual é a região que eu posso ter de maior abrangência, né? Então, são situações que facilitam a gestão do negócio. E, de novo, né? Planejamento, organização, isso meio que é básico, né? Aquela coisa do óbvio. Recorrente, né? Não, e o óbvio que tem que ser dito, né? Porque, às vezes, essa questão, por exemplo, eu vejo aqui em Blumenau, às vezes eu passo na rua e falo assim, poxa, essa empresa abriu, mas aqui nesse lugar não tem muita quando é comércio, né? Não tem muita circulação, não tem lugar para estacionar,
né? O cliente já não para e tal, e daí passa 3 meses e está para alugar o imóvel. Então, não deu certo, né? O que faltou ali? Faltou conhecer o mercado, conhecer o nicho, conhecer a necessidade, atender a necessidade, planejar, organizar, buscar uma consultoria, né? Agora, facilitar, que eu vejo, é você estar informado daquilo que você quer fazer. Porque se você está informado, é como quando você sai na rua e você olha se não tem um acidente quando você vai viajar, né? Por aqui eu não consigo passar porque deu um acidente, eu vou por um outro caminho. E estar informado, ter as informações daquele negócio que tu quer montar, de forma que você consegue abranger todos os aspectos do negócio, vai facilitar você ficar no mercado, você passar dos 3 anos, né? Você ficar no mercado e outra coisa. E não é uma informação, agora eu montei um negócio, peguei a informação, está tudo certo, não preciso mais me atualizar em nada. Não. Vai ter que se atualizar todo dia, vai ter que fazer parcerias, né? A gente às vezes fala do concorrente, às vezes o concorrente pode ser teu parceiro, né? Vai ter que fazer conexões, né? Vai ter que fazer articulações, vai ter que participar de entidades que também estão preocupadas em trabalhar a questão de diminuir impostos, enfim, se envolver, né, na sociedade empresarial, porque isso também contribui para o desenvolvimento e melhora, né, a questão de trazer benefícios para as empresas. Enfim, é uma série de fatores que é aquilo que eu falei antes o que está atrás da cortina que a gente não vê, né? Mas e de ordem governamental? Governamental, não saberia te dizer. Hoje, assim, a parte de impostos não é um problema. Você vê hoje o próprio ISS nos municípios. Você pega Blumenau, tem uma taxa, Indaial tem outra, Timbó tem outra. Isso não acaba atrapalhando um pouquinho nesse sentido, se elas trabalhassem de forma uniforme? Não facilitaria o empreendedorismo regionalmente falando? Acredito que sim, mas a gente não se envolve muito nessa questão. Sim, mas mais na tua percepção de profissional. Na minha percepção, acredito que sim. Eu não vejo um sentido... por exemplo, a gente tem muito impostos que poderiam ser reduzidos, né? Mas aí tem outras questões que daí entra na questão do retorno para a sociedade, né? Que a gente sabe que muitas vezes assim não é tão efetivo. Mas essa questão regional, essa questão de impostos, essas coisas assim, a gente não entra muito nesse caminho. Assim, não, mas a tua percepção como profissional, porque e aí eu posso falar com toda tranquilidade, a questão principalmente de você não ter essa guerra fiscal, que é o que acontece hoje entre os estados, por exemplo. O Brasil tem muito isso, acontece entre os municípios. Você tem concessões que são dadas para determinadas empresas, as quais não necessariamente representam aquela necessidade, concessões que são dadas ad eternum, e aí você deixa de investir muitas vezes em novos empreendedores, em negócios que estão realmente necessitando, em práticas recorrentes de mercado. Ou seja, você tem que fazer essa autoavaliação. O governo ele tem que se autoavaliar a cada instante. Como empreendedor, a gente está aqui cobrando o tempo todo e enaltecendo que ele tem que estar acompanhando o seu negócio. Cada vez mais, o administrador público ele tem que estar realmente por dentro daquilo que ocorre com a máquina pública, porque, a partir do momento que ele dá uma concessão para uma empresa A, da qual ela está lá há 20 anos com aquela concessão e já não agrega mais nada ao município, ele está deixando de arrecadar uma série de impostos que, muitas vezes, ele poderia conceder para 20 empresas com aquele mesmo percentual e elas estariam gerando uma série de novos empregos, gerando desenvolvimento, gerando uma série de situações, porque elas estão acompanhando as tendências de mercado, enquanto que aquela outra empresa está estagnada, está parada, quase que já fechando as portas, muitas vezes não tendo mais perspectivas nenhuma de ir muito longe, mas o governo continua dando seu incentivo. Enfim, então são retóricas que a gente acompanha e percebe nitidamente de que ainda acontecem, e aí vem até contra, muitas vezes, as práticas que vocês desenvolvem com consultoria de tentar botar o mercado atual dentro da concepção, mas que, infelizmente, por falta de incentivo, algumas empresas realmente não conseguem sobreviver. E aí a importância desses programas, que o SEBRAE, inclusive, subsidia. Esse é um belo exemplo, inclusive, que o governo pode, que os governos cada vez mais podem, por que não até criar? Já existem as secretarias aí de inovação, as secretarias das micro e pequenas empresas, as secretarias aí de apoio locais nesse aspecto, que são instituições, sim, 100% governamentais e que têm missões a serem amplamente, eu diria assim, divulgadas e necessárias à sociedade, desde que postas em prática. Mais do que a teoria ali, você precisa ter a prática, porque você está mexendo com tributo público, uma empresa que se desenvolve bem no mercado, ela acaba trazendo retorno ao próprio poder público, e esse é um ciclo recorrente.
mas há que ter essa maestria do poder público, eu diria assim, essa liderança efetiva na ação, como vocês fazem diariamente, para poder ter controle de tudo que está ao seu redor, né? Eu queria te perguntar ainda em cima dessa questão ali, que é bem recorrente aqui para nós também. A gente estou fazendo uma apanhada de várias questões, vem muita coisa durante esses episódios. Eu trouxe, Yudita, os mais diversos segmentos aqui já. E essa é a nossa proposta. A gente está trazendo realmente assim segmentos bem diferentes um do outro para primeiro, contemplar o nosso público dos mais variados nichos e também trazer esses olhares distintos. E aí a gente vai buscando muitas informações. Dentro desse contexto ainda que a gente estava colocando aqui do crescimento, de projeções futuras, né? Como é que você avalia essa tomada de decisão aí sim de poder escalonar o seu negócio, de começar, poxa, eu vou abrir uma filial, vou ou não vou abrir? Isso é uma outra coisa muito recorrente aqui dentro de diversos segmentos, dúvidas muito parecidas, inclusive. Porque hoje eu tenho o meu negócio muito bem estabelecido, eu tenho a minha empresa que eu tenho controle efetivo sobre ela, mas eu penso em abrir a filial. Outros que abriram a filial, e aí, pegando a tua expressão de olhar atrás da cortina, passaram um problema muito grande inicialmente. Como agora controlar as duas empresas? Até então, eu era efetivo total dentro da minha única empresa. Agora eu tenho que percorrer, tem distâncias aí de 80, 100 quilômetros, porque é muito fácil falar, abre em Floripa. Por que tu abre a tua empresa em Floripa? Beleza, na teoria e na prática. Hoje eu estou só em Blumenau. Agora eu tenho Florianópolis. Agora eu tenho outra cidade. Agora eu tenho uma distância. Agora eu tenho outras equipes. Eu tenho outra pessoa de confiança que eu tenho que ainda arrumar essa pessoa, que não necessariamente eu estou preparado para saber quem é essa pessoa. Enfim, como é que você avalia um pouco isso? Esse momento de escalonar, esse momento de você... Porque também, às vezes, é uma perca de oportunidade. Está indo tão bem que você escalonando, você está realmente agora partindo para um outro patamar. E você está perdendo essa oportunidade. O trem está passando e você não está percebendo. Enfim, a tua observação também em relação a isso. Na verdade, um novo negócio é um novo negócio. Não é igual ao negócio anterior. Né? Então, é um novo planejamento, porque é isso que tu acabou de falar. A não ser que for franquia, né? Que daí também tem que trabalhar a questão do procedimento da franquia, como vai funcionar, enfim. Porque o novo negócio é num outro lugar. Então, está dando muito certo em Blumenau, mas lá em Florianópolis o público é diferente, né? Talvez o nicho de mercado que eu atendo aqui não vai ser o mesmo de lá, então tem que, de novo, fazer tudo de novo. Na verdade, é começar do zero em outro lugar, porque a franquia você já leva o modelo, né? Com toda a estrutura, procedimento e tal, e vai buscar um franqueado. Mas quando não é uma franquia, você vai ter que planejar esse novo negócio num outro local e de acordo com as características não só de ambiente, mas também culturais, enfim, público, tudo isso, né? Como é que o Sebrae vê as franquias? Nós trabalhamos muito tempo com orientação de franquia com a ABF, né? A gente tinha uma parceria bem legal com eles de orientação, a gente orientava bastante. Associação Brasileira de Franqueados, né? Eu falei, sigla, né? Associação Brasileira de Franchise. E por muitos anos a gente teve muitas palestras, orientações aqui para os empreendedores. E também a gente tem um trabalho que era uma solução de mercado, que é um produto que é um credenciado terceirizado, mas credenciado a nós pelo edital, que fazia a aplicação do procedimento para, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero gerar uma franquia em cima dessa empresa. Então, a gente fazia todo o processo de consultoria, né, de orientação para esse empresário, para ele ter tudo mapeado, vamos dizer assim, né, de uma linguagem mais comum, tudo mapeado, organizado, para daí poder franquear aquela mesma unidade, modelo, em outros locais. Então, a gente trabalhava isso, ainda tem essa questão da consultoria. Que legal, né? Ou seja, a pessoa quer expandir o seu negócio, montar uma franquia, vocês dão esse apoio também. Só que daí esse trabalho é um trabalho que já tem investimento, Sim, já não é uma consultoria gratuita. Né? Não é uma consultoria gratuita, né? Até porque a empresa já está bem estabelecida, em tese ela está buscando novos voos, né? Sim, exatamente. Isso, como tu falasse, quero expandir para outros locais, então tem essa possibilidade. Mas também. É uma grande oportunidade, né, Yunita? Isso hoje está vingando muito bem no nosso país. A gente vê muitas franquias ao nosso redor, né? Exatamente. E outra coisa que na franquia tem muitos detalhes assim, em relação à marca, a quem vai ser o franqueado, né? Então, tudo isso tem que estar muito organizado e padronizado para dar certo, porque senão não funciona. Se tu vai repetir o modelo num outro local, tu tem que saber como vai fazer aquele procedimento que no local original é feito, né?
Sheila, eu basicamente estou fechando aqui minhas últimas duas perguntas. Primeira questão, a AMP, nossa Associação das Micro e Pequenas Empresas, qual a importância para o Sebrae? Super importância, nós somos muito parceiros, a gente tem feito bastante ações juntos, Pedro, nota 10, a gente conversa bastante. Sempre foi nosso parceiro, já realizamos várias ações com eles, desde trabalhar planejamento estratégico, fizemos palestras, trouxemos aqui o ano passado o Pedro, nosso jurídico, a gente falou sobre LGPD, fizemos ações para o MEI, enfim, nossa, eles são muito parceiros. Aqui eu estou falando Blumenau, né? Sim, Blumenau. Mas não só Blumenau, a gente tem essa parceria em todo o estado, por exemplo, cada uma das regionais do Sebrae tem a parceria com a AMP, com o CDL, com a Associação Comercial, CIB, com né? as cooperativas, enfim. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Perfeito. A gente só consegue fazer as coisas quando a gente une os esforços, né? Então, hoje aqui em Blumenau, a gente tem parceria com a AMP, com a Associação, com a CIB, com a CDL, com o Centro de Inovação, com a Prefeitura. Talvez eu até esqueça de alguém aqui, né? Mas são todos parceiros fundamentais, são né? muitos, assim, pessoas super abertas ao desenvolvimento do empreendedorismo, né? E o que a gente pode parcerizar e colaborar, a gente faz junto. Até vou pegar um gancho nessa questão da pergunta, deixar a última para o final ali, literalmente, mas uma extra nesse exemplo que você fez uma frase antes que me chamou um pouco a atenção, que o teu concorrente pode acabar sendo até um teu parceiro. E nessas instituições você vê muito isso, ou seja, um conglomerado de concorrentes dentro de determinados segmentos, estão lá as câmaras setoriais dentro desses órgãos, por exemplo, onde vocês vão sentar ao redor de uma mesa, pessoas que estão no mesmo segmento, disputando o mesmo mercado, muitas vezes, e todas podendo crescer juntas, vendo que elas juntas são ainda mais fortes, se unindo, trocando ideias, experiências, dificuldades, e não enxergando o seu concorrente como um inimigo, né? Aquele imponente, a pessoa que você sequer pode se relacionar. Eu acho que esses setores mostram muito isso, essas entidades fazem um belíssimo papel demonstrando que realmente a união faz a força, né? Exatamente. E, às vezes, tu me fez lembrar do central de compras, né? Que é quando você está com o seu concorrente, mas você está comprando o produto junto para diminuir o custo. Então, que é a melhor parceria que essa, né? Eu quero comprar um produto, mas sozinho eu não consigo, né, comprar em grande quantidade. Mas se eu me juntar a ti, eu vou conseguir comprar, vai diminuir o meu custo, eu vou vender para o meu cliente, tu vai vender para o teu e tudo vai dar certo. Então, não tem como fazer as coisas sozinhos, mesmo, claro, você vai olhar para o teu negócio, você vai planejar, você vai organizar, mas tem momentos que você tem que parcerizar, e o que eu falei antes ali do empreendedor, ele também tem que se envolver nessas entidades para que ele vai lá e diz, poxa, eu estava falando ali dos impostos antes, o que a gente pode defender, né, como necessidade, né? Porque às vezes assim, tu vai fazendo sozinho, mas se te juntar com mais 3, daqui a pouco já a tua voz ela fica maior. E não só de ficar a voz maior, no sentido de realmente olhar para oportunidades que acontecem nesses ambientes, né? Porque às vezes tu está lá paradinho no teu negócio, ganhando teu dinheiro, mas tu não está interagindo com uma entidade de classe, uma associação empresarial, ou mesmo a AMP, no caso, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas, e aí, de repente, você vai lá num evento que tem lá uma palestra sobre LGPD, vou chutar aqui, e tu encontra com ele, o Mário, cara, eu tenho uma oportunidade aqui e tal, você quer ser meu parceiro? Então, isso é muito, né? Isso é muito importante. Inclusive, o Empretec, voltando ao Empretec, trabalha também essa questão de relacionamento, né? Essa questão de persuasão e rede de contato, que é super importante também nos negócios. Ionita, mês que vem você está completando um ano à frente aí nessa grande missão de ser, essa é a minha última pergunta, agora em específico para ti enquanto pessoa, fechando o ano da tua primeiro ano da tua gestão aí à frente do Sebrae Vale, né? Você é uma técnica de muitos anos de casa, com tanta experiência, sempre focada nos teus desafios, mas faz um ano que você está numa nova missão, uma missão um pouco diferente, uma missão mais institucional, uma missão que te exige jornadas até maiores, deslocamentos, responsabilidades. E aí, como é que foi esse teu primeiro ano? O que você enxerga daqui por diante? Como é que está a Ionita profissional do Sebrae nesse momento, nesse cargo de destaque, pensando aí o que vem pela frente?
Então, é um grande desafio, né? Porque como técnico você tem uma linha de atuação. Como gerente, a linha de atuação é diferente e compreende vamos dizer assim, um território maior do que antes não era antes era um território menor, vamos dizer assim, mais focado dentro do escritório em algumas ações mais específicas. Hoje um território é 40 municípios, né? Então, é um desafio grande. Eu me conecto muito com o valor e o propósito da empresa. Como a gente conversou antes, né? O desafio é grande, mas quando você vê, por exemplo, o resultado como ontem, né, que eu falei do artesanato, e tu vê a cara das pessoas que receberam lá o certificado do trabalho que o Sebrae desenvolveu naquele município juntamente com as pessoas, é muito gratificante. Então, eu acho que, por ser um grande desafio, os resultados também são muito grandes e muito gratificantes. Então, como pessoa, eu estou bem feliz pelo desafio, porque isso é importante para mim como pessoa, né, de me desafiar. E em relação a perspectivas, o Sebrae é uma empresa viva, né? Todas as empresas são vivas, mas a gente está se moldando, está mudando o tempo inteiro, trazendo sempre diferenciais para a região, para Santa Catarina. E tem muitas perspectivas para os anos futuros, né? Em termos de trazer mais ações, fazer mais eventos para sempre trazer mais informação para o empreendedor. A nossa diretoria também sempre está pensando, né, com uma visão lá para frente, né, de forma visionária, para sempre trazer as melhores oportunidades para os empreendedores em Santa Catarina. Então, acho que o futuro é muito bom. A gente vai ter outros desafios, né, que a gente ainda não sabe em relação agora falando em termos de natureza e mundo, a gente não sabe o que vem, né, porque a gente acabou de passar por uma pandemia, né, não passar porque não acabou, mas esperamos que não aconteça coisas assim de tanta envergadura que deixa a gente, né, com dificuldade de enfrentar os problemas, mas ao mesmo tempo, pegando o exemplo do Sebrae com as dificuldades que a gente teve na pandemia, a gente conseguiu se reinventar em várias situações, inclusive melhorar os nossos canais de acessos digitais, enfim. Então, eu vejo, respondendo a tua pergunta em rápidas passadas, eu vejo como um desafio e eu vejo com perspectivas futuras positivas. Essa seria a minha resposta. Sem dúvida, acho que plenamente satisfeito, Silvio. Eu, assim, entendo com muita clareza por que o Sebrae é tão respeitado, por que ele é tão admirado pela sociedade, tantas oportunidades já geradas, tantas empresas que devem entre aspas, essa gratidão ao Sebrae, porque é um órgão sério, é um órgão que faz um papel diferenciado, uma equipe qualificada, pessoas que realmente sabem por que estão lá, e a UNITA reflete muito bem toda essa prática e, evidentemente, esse personalismo está muito identificado porque o Sebrae está presente onde for necessário. Basta o empreendedor ter exatamente esta vontade, quebrar uma barreira, muitas vezes, de fazer o contato, de quebrar até a timidez, de você buscar o apoio, ter a humildade de buscar a referência. E está aí o Sebrae, vou até lembrar o telefone, 0800 570 0800, para você poder exatamente ter esse contato direto e essa voz de apoio aí, Silvio, que é tão importante. É isso mesmo. O Edinho sempre lembra aqui nos episódios, né? O Edinho hoje não está conosco, está com um compromisso profissional, mas ele sempre lembra nos episódios que as pessoas empreendem por diversos motivos. Necessidade, sonho, né? Desejo. E com o Sebrae, com esse bate-papo de hoje, a gente entende o motivo do Otto e do Maicon, da Tec Mais, que já passaram por aqui, ter falado com tanto vigor sobre a experiência deles com o Sebrae. Eles ficaram 1 ano desenvolvendo a empresa, junto ao Sebrae, lá toda a estratégia de negócios, né, para então abrir a empresa e estão aí trilhando um lindo caminho. E hoje, depois dessa conversa com a Ionita, a gente entender um pouco mais sobre como funciona, sobre como se informar, sobre os serviços que o Sebrae oferece, a gente com certeza vê a importância que realmente é tão grandiosa a importância desse órgão para o nosso cidade, estado, país, né? Então, muito bacana. Eu quero lembrar o nosso patrocinador master, a Melhores Imóveis. Procure o Diego e o Jaisso, né, para você trazer as características do imóvel que você está buscando, seja para compra ou até mesmo para venda, e eles vão atrás aí da melhor oportunidade e oferecem para você. Então sigam eles lá no Instagram, Melhores Imóveis BNU.
Lembrar o nosso novo patrocinador, que é a empresa Etiquetas Dalla. Muito feliz aí com essa chegada desse novo parceiro comercial. Mandar mais uma vez um abraço lá para o seu Jaime. Entre em contato com eles através do e-mail do site www.etiquetasdallas.com.br. Procure eles lá se você precisa de uma solução em etiquetas adesivas, etiquetas diversas e serviços de manutenção ou aluguel de equipamentos. Acompanhe os nossos episódios lá no YouTube, nas plataformas de áudio com o No Topo Podcast. Nos siga nas redes sociais também para sempre estar por dentro das agendas e estar acompanhando tudo que estamos fazendo. Obrigado mais uma vez, Mazinho. É isso. E Unita Lunelli, agradeço de coração mais uma vez você ter despendido um espaço na tua agenda, tão importante para a gente poder ter estado aqui com você, trocado algumas ideias. Você foi muito esclarecedora e auxiliado o nosso público, basicamente, as pessoas que nos assistem, que dão o prazer da sua audiência. E para nós é só lhe agradecer ao Sebrae por todo o trabalho prestado à sociedade. Transmito o nosso abraço à sua equipe de trabalho, a todos que colaboram com você diariamente, que fazem essa sociedade mais forte, que fazem esse ânimo para os empreendedores poderem seguir adiante, que dão esse suporte. E na tua figura realmente fica muito nítido por que as coisas acontecem. Então, obrigado e conto sempre com o nosso apoio aqui, com o nosso trabalho também, para poder auxiliá-los aí nessas missões. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder levar informação para os empreendedores. Obrigada também. É isso. Então, pegando as palavras também do Sheila, lembrar que registrar que o Edinho não está presente hoje, mas volta no próximo episódio. Teve um outro compromisso profissional, está aí também dentro da empresa a qual ele trabalha, numa convenção nacional, mas volta no próximo episódio com toda certeza. Agradecer a você que esteve conosco, agradecer a sua audiência, a sua participação, a sua interação sempre é muito importante, você nos sugerindo os convidados, sugerindo as pessoas que aqui estarão. O Sebrae hoje foi um belo exemplo, sugestões que vieram, ao mesmo tempo esteve aqui para poder dar os seus esclarecimentos, mostrar o seu trabalho, tirar as dúvidas. Isso é muito importante. Dessa forma, com a boa informação realmente que a gente vai, evidentemente, melhorando muitas das situações que são intransigências para alguns em especial aí em relação ao seu negócio. Para você que quer abrir o seu negócio, para você que já tem o seu negócio, ou mesmo você que é um colaborador e quer acompanhar as tendências empresariais, as tendências empreendedoras, fique conosco, fique no topo, que com certeza você estará muito bem. Juntos aí estaremos sempre trabalhando por uma sociedade mais ativa e melhor informada, somando a todos. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio com mais um convidado com certeza muito especial. Valeu, até lá!